Começar e... Vamos que vamos. Fala, galera. Só na boa? Isso! Começar a aula 13, né? Lembrando que são 60 aulas de física. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Victor Moreira Lima. O cara, tá legal? Nas nossas aulas, vocês sabem que sempre a gente começa com uma musiquinha. Hoje vai ser na capela. Para quem não sabe, na capela é quando nós cantamos apenas. Não tem nada eletrônico, é só na voz, só no gogó, certo? Então vamos que vamos. A música na capela hoje vai ser uma música muito conhecida, da Xuxa. Xuxuxu, xaxaxá. Vamos que vamos? Xuxuxu, xaxaxá. É o jeito novo de se dançar. Todo mundo. Xuxuxu, xaxaxá. É o jeito novo de se dançar. Muito boa, né? No finalzinho a gente curte mais um pouquinho na capela. Pessoal, vamos começar nossa aula então? Nossa, professor, foi solto? Soltaram você? Não, galera, que nada, deu um tapa no visual, né? Pra ficar mais bonito na frente da câmera e pra você associar o nome Cultive a essa pessoa maravilhosa aqui. Demorou? Vamos começar nossa aula 13 então, simbora! Então, galera, nossa aula 13 a gente vai trabalhar com o trabalho de uma força. Começando agora um conteúdo que despenca no Enem. Demorou? Energia, tá legal? Então a gente vai começar a trabalhar com energia. Então, aula 13, energia, 14, energia, 15, energia, 16, energia, 17, energia, 18, acabou a energia. Literalmente acabou a energia. Então vamos começar. Trabalho de uma força. Lembrando que a gente já sabe quais são as forças: atrito, tração, elástica, contato, campo, tudo isso, né? A força de gravitação, beleza? Vamos lá então. Em física, o trabalho mede a quantidade de energia que fornecemos ou retiramos de um corpo quando, devido a uma força, ele efetua um deslocamento. Então, pera lá, o que é o trabalho de uma força? É quando você aplica a força num corpo e esse corpo se desloca, tá legal? Eu vou dar uma aumentadinha no volume aqui. Tá no máximo? Porque tem um sonzinho pra gente ouvir. Tem um rapazinho ali fazendo uma barra. Vamos ver se ele tá conseguindo fazer essa barra? Eita ferro, não tá saindo som aqui. Saia som. Não tá saindo som. Não quer sair som. Não quer sair som hoje. Eita, nós. Esse som aqui tá travado. Mas eu vou representar o barulho que tava aqui. Era... Beleza, galera? Maravilha? Continuando lá então. Energia transferida pela aplicação de uma força no decorrer de um deslocamento. Então, sempre o trabalho vai trabalhar com dois pontos, um ponto A e um ponto B. A energia que você precisa ter para que esse corpo se desloque do ponto A ao ponto B é o tal trabalho dessa força, tá legal? Vamos ver se sai esse... Ó! Sonzinho! We got it! Work! Come together! Tá bom, galera, por que eu coloquei esse áudio aqui que tem na música uma frase work? Porque o trabalho, em inglês, se você fizer a tradução, work é trabalho. Então, qual vai ser a letra que nós vamos utilizar para determinar o trabalho, né? Vai ser a letra W, ok? De work. Outra letra é o tal, tá legal? Uma letra grega. Então, você pode trabalhar trabalho de uma força sendo W ou sendo o tal. Que esse rapazinho aqui tá fazendo uma força, né? Nesse caso ele tá fazendo o quê? Uma força para que aquele corpo tenha um deslocamento na vertical, beleza, galerinha? Então, se você falar em trabalho de uma força, você vai ter que lembrar que esse trabalho eu posso usar o W ou o tal. Tanto faz, tá legal? Então vamos nessa. Como que você calcula isso, né? Sabendo, preciso de força e deslocamento. Professor, o que apareceu aqui, ó? Esse cosseno. Cosseno é o seguinte, vamos dar uma olhada nesse desenho aqui, certo? Perceba que a força tem uma certa direção e o deslocamento
tem uma direção diferente dessa força. Para eu calcular o trabalho, se a força não tiver a mesma direção que o deslocamento, eu vou precisar usar o cosseno do ângulo. Então, se aqui o ângulo for de 30 graus, vai ficar força vezes deslocamento vezes o cosseno de 30 graus. Tá legal? Quais são as unidades disso? Eu tenho ali a unidade de trabalho, o joule. Uma unidade que a gente usa, conhecida como usual, lembrando que o trabalho é o sistema internacional, tá legal? O sistema usual a gente usa caloria, galera, certo? Caloria também é uma unidade de energia. Lembrando que uma caloria é aproximadamente igual a 4,2 joules. Então, se ele te dá alguma coisa em caloria e pede no Sistema Internacional de Unidades, você precisa fazer essa transformaçãozinha, tá legal? Força, a gente já trabalhou, F Newton, delta S é o deslocamento, diferença entre posições. Unidade, o metro. Tudo bem? Então a equação é essa: força vezes deslocamento vezes o cosseno. Ali embaixo, pessoal, nós temos ali uma informaçãozinha, certo? E essa informaçãozinha vem numa cor especial, que é o verde cultive. Para quem não conhece, o verde cultive é aquele verde que nós usamos aqui no nosso slogan, tá legal? Então toda vez que tiver um verde aí cultive, eu vou estar lembrando pra gente fazer a nossa propagandinha, nosso merchan, tá legal? Então dica: torque é vetorial, trabalho é escalar. Por que eu coloquei essa dica aqui? Lembrando que na nossa aula passada a gente trabalhou com o momento de uma força. Agora é o trabalho de uma força. Então, só para lembrar que o momento de uma força era força vezes distância. E essa distância era a distância do ponto do eixo de rotação, em relação ao eixo de rotação. Agora o trabalho da força também pode ser considerado força vezes distância. Por que então que o momento tem como unidade Newton vezes metro e o trabalho tem como unidade joule, certo? Por quê? Lembrar que o joule também pode ser chamado de Newton vezes metro. Só que o detalhe é esse, galera. O trabalho é uma grandeza escalar. É definida por um número. Toda e qualquer forma de energia é uma grandeza escalar, tá legal? O momento é uma grandeza vetorial. Por quê? A força é vetorial nos dois casos, tanto no momento quanto no torque. Tanto no momento quanto no trabalho. Torque e momento são a mesma coisa. Lembrando que torque e momento, né, são sinônimos. Vou colocar aqui. Momento da força. Agora, a distância no trabalho, ela é uma grandeza escalar, certo? A distância no momento é uma grandeza vetorial. Essa é a diferença. Trabalho escalar, grandeza... trabalho escalar, momento vetorial. Tudo bem? Ah, professor, ficou um pouco mais claro. Lembrar que uma grandeza escalar é definida apenas por um número. Grandeza vetorial é definida pelo número, pela uma direção e pelo um sentido. Então, o torque nunca poderá ser definido apenas por um número. Tá legal? Então, fica a dica no nosso verde cultive ali. Certo? Vamos lá para o próximo slide? Simbora. Próximo slide. Beleza. Agora vamos para o trabalho motor. Gostaram desse? Beleza. Vamos para o trabalho motor, resistente e trabalho nulo. Quando um trabalho vai ser motor positivo? Quando a força for favorável ao deslocamento. Então vamos lá. Força atua no sentido do deslocamento, fornecendo energia ao corpo, certo? Então quando o trabalho é motor, essa força ela vai fornecer energia ao corpo. Forma algébrica de obter esse resultado positivo. Se essa força formar um ângulo maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Só um minutinho, pessoal, que esse esqueminha aqui não tá certo. É assim, ó. Tem que ser maior ou igual a 0 graus, certo?
ou tem que ser menor que 90 graus. Tudo bem? Ali eu teria que trocar. Então o meu θ tem que ser maior do que 0 graus ou igual a 0 graus. E o meu θ tem que ser menor do que 90 graus. Como que eu escreveria bonitinho? Assim. Agora tá correto, beleza, galera? Então teria que ser dessa forma escrita bonitinha aí. θ maior ou igual a 0 graus, θ menor do que 90 graus. O que é isso? Se o ângulo da força com o deslocamento estiver dentro dessa margem aí de ângulos, ele é motor, tudo bem? Então se for 12 graus, 20 graus, 30 graus, qualquer valor de grau que esteja entre 0 e 90. Também podendo ser igual a 0, tá legal? Vamos para o trabalho resistente. Se o trabalho motor é energia dada ao sistema, o trabalho resistente é energia tirada desse sistema, certo? Força de atrito, resistência do ar, dependendo do movimento, trabalho do peso, tá legal? Ângulo, eu preciso ter um ângulo maior ou igual a 90 graus e menor do que 180 graus, certo? É maior e menor ou igual. Novamente, cometi um errinho aqui. Então tem que ser maior do que 90 graus, menor ou igual a 180, tá? Então essa parte aqui não está correta. A ideia está correta, mas a forma matemática que foi escrita está errada. Então as formas corretas estão aqui circuladas, tá legal? Então no trabalho resistente ele precisa ser maior do que 90, certo? E menor ou igual a 180, tá? Tudo que tiver então no segundo quadrante. E o trabalho motor é o que tiver no primeiro quadrante. Para quem não lembra, quadrante é aquele círculo lá dividido em 4 pedaços. Aqui eu tenho o trabalho motor e aqui eu tenho o trabalho resistente, considerando que o meu ponto, a minha origem é o centro. Certo, galera? Vamos lá, trabalho nulo. Trabalho nulo vai acontecer quando a força for nula ou quando não houver força, ou quando o deslocamento também for nulo, quando a força atribuída a esse corpo não gerar um deslocamento. Então, a força não influi no deslocamento, ou seja, não fornece nem tira energia do corpo. Qual é o ângulo quando for a força e o deslocamento formarem 90 graus ou 270 graus? Resumido, quando a força ela for perpendicular ao deslocamento. Quando você tiver essa condição, você vai ter um trabalho nulo. Então, lembrando, motor positivo, resistente negativo, nulo zero. Motor, ângulo igual a 0 e menor do que 90. Resistente, maior do que 90, menor ou igual a 180 graus. Nulo, força de deslocamento perpendicular, um Lzinho. Tá legal? Fechou? Vamos para o próximo slide. Dica! Podemos ter no mesmo exercício trabalhos nulos e não nulos. Então eu posso ter aí, por exemplo, várias forças atuando num corpo e algumas dessas forças vão gerar trabalhos nulos, outras vão gerar trabalhos resistentes, outras vão gerar trabalhos motores. Então eu posso ter num único exercício várias formas de trabalho, beleza? Vamos lá. Trabalho resultante. Trabalho resultante é o seguinte, galera. Vamos supor que você tem um trabalho motor positivo e um trabalho resistente negativo. O trabalho resultante nada mais é do que você calcular os dois trabalhos e somar, tá certo? Então olha só, soma algébrica dos trabalhos de cada força que age sobre o corpo isoladamente, tá certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho 5 forças. Vou calcular o trabalho da força 1, calcular o trabalho da força 2, da força 3, da força 4, da força 5. Ao final, eu vou somar algebricamente todos esses trabalhos. Então, por exemplo, eu tenho aí mais 4 joules, menos 6 joules, mais 8 joules, e o último trabalho é nulo. Somando isso aqui, eu tenho 6 joules positivo. Então, esse cara é o meu trabalho resultante, beleza? Quando eu pego todos os trabalhos e faço a continha, certo?
Ah, tem um detalhe muito importante aqui que eu não comentei com vocês. Eu posso fazer isso de duas formas. Qual é a outra forma? Ao invés de eu calcular os trabalhos separadamente, eu posso calcular a força resultante, fazendo aquilo que a gente já aprendeu, o método da decomposição. Então eu calculo lá, decomponho aquilo que precisar ser decomposto, calculo a força resultante. Qual é a conclusão que eu chego? Que o trabalho da força resultante é igual ao trabalho resultante. Se eu calcular o trabalho de cada força individualmente, calcular o trabalho da força resultante, o resultado tem que ser o mesmo. Repetindo, se eu calcular o trabalho de cada força individualmente, depois calcular o resultado resultante, guardo esse valor. Calculo o trabalho da força, pego a força resultante e o resultado que eu vou obter é o mesmo que o trabalho resultante. Então, a mensagem é: o trabalho da força resultante é igual ao trabalho resultante. Certo? Beleza? Fica a dica aí. Vamos a algumas informações importantes aí, certo? Trabalho da força resultante positivo. Ele é motor e o corpo está acelerando. Importante isso aí. Trabalho da força resultante negativo. Ele é resistente e o corpo está freando, diminuindo a velocidade. Trabalho da força resultante nulo. O corpo está em movimento retilíneo uniforme ou está parado. O trabalho sempre é realizado no deslocamento, compreendido entre dois pontos. Então é o tal lá ΔS, certo? Precisa haver deslocamento. O trabalho é sempre de uma força aplicada num corpo por um agente externo, que lhe fornece ou tira energia. Motor vai fornecer, resistente vai retirar energia, certo? E energia é uma grandeza escalar. Tudo bem? Então, motor positivo acelera. Resistente negativo freia. Nulo, parado ou em MRU, certo? O trabalho é sempre de uma força externa. Energia é uma grandeza escalar. Essas informações precisam estar traduzindo na ponta da língua, beleza? Vamos lá, galera. A gente estava trabalhando com força, a gente estava trabalhando com trabalho, né? Quando você falar em trabalho de uma força, você vai estar associando o trabalho do dia a dia. Não, galera, cuidado. Hoje vai ter trabalho para casa, não necessariamente vai ser trabalho de uma força. Nomes iguais, consequências diferentes, beleza? Trabalho de uma força variável agora. Por que nessa forma de trabalho eu não posso usar essa equação aqui? Porque veja que essa força é apenas uma força. Ah, professor, mas você pode colocar aqui força resultante. Sim, eu posso. Mas eu preciso calcular ela antes de colocar ela lá no seu lugarzinho na fórmula. Portanto, se a sua força for variável, você deve fazer um gráfico. Força em função do deslocamento. Igual nós temos aqui. Então a força sobe, força desce, a força fica constante. Para calcular o trabalho nessa condição, eu vou fazer a área compreendida entre o eixo da força e o eixo do deslocamento. Então perceba que aqui eu tenho uma área positiva, portanto o trabalho é motor. Aqui eu tenho uma área negativa, portanto o trabalho ele é resistente. Tudo bem? Então, se o trabalho for motor, o que acontece? A área é positiva. Se o trabalho for resistente, a área é negativa. Então, se o problema te diz que o corpo sofre uma força externa e essa força ela varia, eu não posso calcular o trabalho dessa força que varia com a fórmula. Eu preciso necessariamente usar a minha área, usar o meu gráfico. Tá legal? Vamos que vamos? Dica, vamos só tirar essa partinha aqui. Essa propriedade é válida para as forças constantes, variadas e para qualquer trajetória. Então, supondo que você tenha aí um exercício sobre trabalho e nele você tenha que calcular o trabalho em joules. E surge um gráfico assim, horizontal, certo? Essa área aqui é o trabalho da força. Poderia calcular também usando a equação. Só que como o gráfico já foi dado, vamos direto lá no gráfico. Então, essa informação que está aqui é válida para força constante,
força variável e para qualquer trajetória, porque o eixo X é o eixo da trajetória. Tá legal? Opa, mais um verde cultive aí para animar nossa aulinha, certo? Vamos pro próximo. Trabalho da força-peso. O que seria o trabalho da força-peso? Lembrando, peso é uma força vertical sempre para baixo. Então, se você for fazer algum movimento espontâneo, o que seria um movimento espontâneo? Um corpo que está numa posição acima do nível de referência e você coloca ele ao nível de referência, no chão. Isso é um trabalho espontâneo, porque se você apenas dá um tapinha nele, ele cai naturalmente. Então, quando o trabalho estiver se referindo ao trabalho do peso, da força-peso, é só lembrar, desceu positivo, subiu negativo. Então vamos lá para aquilo que a gente aprendeu, ver se aplica aqui. Então olha só, força-peso vertical para baixo, deslocamento vertical para baixo, ângulo 0 graus, trabalho motor, bateu. Então se o corpo estiver descendo, trabalho motor espontâneo. Agora, o trabalho da força-peso é positivo na descida. Desceu, vamos lá? E se eu tiver agora o trabalho da força-peso, só que negativo? Vai ser algo subindo, né? Por quê? Se o deslocamento está para cima e o peso é sempre vertical para baixo, olha o ângulo. Olha o ângulo. 180 graus. Cosseno de 180 graus, menos 1. Trabalho resistente. Ou seja, na subida, eu tenho que o trabalho da força-peso, ele é negativo. Aquela velha história que você ouvia, para descer todo santo ajuda. Mais ou menos essa ideia. O trabalho da força-peso na descida é motor. O trabalho da força-peso na subida, opa, subiu. O trabalho da força-peso na subida, ele é resistente, negativo. Tá legal? Como a força-peso ela é uma força conhecida como conservativa, ele não depende da trajetória. Então, olha só que legal. Aqui eu tenho a altura H, tá? Essa altura H também é H aqui e essa altura também é H aqui. Tenho 3 alturas iguais. Só que perceba que a trajetória no primeiro desenho ela é vertical. A trajetória no segundo desenho ela é inclinada. E a trajetória no terceiro desenho ela é uma escadinha, certo? Então, as 3 trajetórias são diferentes, só que o trabalho do peso não depende dessa trajetória. Portanto, quando você quiser calcular o trabalho do peso, você precisa calcular o seu deslocamento na vertical, galera. Aí a gente substitui esse deslocamento ΔS por H. Então, falou em trabalho do peso, não importa como ele está indo para cima, mas sim se é na vertical ou não. Demorou? Então nós temos aí mais uma dica. Qual é a dica? Que o peso, como é vertical para baixo, para calcular o deslocamento, eu preciso necessariamente o quê? Saber a altura na vertical, certo? Maravilha? Trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito, ele é sempre resistente. Por quê? Porque a força de atrito ela é contrária ao movimento. Então, se o corpo se desloca para a direita, o seu ΔS, olha o ângulo aqui, 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1, portanto, trabalho é resistente. Então, trabalho da força de atrito resistente. Trabalho da força centrípeta. Lembrar, pessoal, que a força centrípeta é uma força que existe quando o movimento ele é circular. No movimento retilíneo não há força centrípeta, ela é nula. No movimento circular, sim. Como ela sempre aponta para o centro e aqui o deslocamento vai ser um deslocamento tangencial à trajetória, o ângulo entre a força centrípeta e o deslocamento D é 90 graus. Em qualquer ponto da trajetória, o deslocamento é perpendicular à força centrípeta, portanto, trabalho nulo, tá legal? Vamos começar a fazer um exercício ainda? Vamos nessa? Olha só, sobre um bloco atuam as forças indicadas nas figuras, as quais o deslocam 2 metros ao longo do plano horizontal. A intensidade da força F é 100 newtons. Analise as afirmações. Trabalho realizado pela força de atrito é positivo. Falso. Trabalho realizado pela força vale 200. Trabalho é 100 vezes 2, força e deslocamento, formam 0 graus, cosseno igual a 1. Certa resposta.
Trabalho realizado pela força-peso é diferente de zero. Falso. Por que o trabalho da força-peso é zero? Há deslocamento apenas horizontal, não há deslocamento na vertical. Trabalho realizado pela força normal é nulo. Certo também. Por quê? Não há movimento na vertical, só na horizontal. Então a certa é a 2 e a 4. Beleza? Vamos marcar lá então. A 2 e a 4 são as respostas corretas. Então analise as afirmações. Ficou FV, FV. FV, FV. Vamos para o próximo. Um bloco de 10 quilos movimenta-se em linha reta sobre uma mesa lisa. Então, olha lá, tem lá um corpo, um bloco de massa 10 quilos. Força variável que atua na mesma direção do movimento conforme o gráfico. Calcule o trabalho realizado pela força desde a origem até o ponto 6 metros. Então, olha só, galera. Opa! Lembrar que a origem, galera, é a posição onde o corpo se encontra, que é igual a zero. Então vamos calcular isso aí? Primeiro, ele quer saber até 6 metros então. Vamos ver o que está aqui? Desliga essa coisa, Pink. Temos que nos preparar para amanhã à noite. O que vamos fazer amanhã à noite, sério? Assistir mais desse rádio com imagem? Não, Pink. A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. Então, galera, qual é a primeira coisa que vai aparecer lá no seu cérebro? A fórmula, né? Olha lá, vai aparecer a fórmula no seu cérebro. Só que essa fórmula aqui é para força constante. E no exercício você tem uma força variável. Por isso que apareceu esses dois ratinhos aí. Beleza? O Pink, né? Então vamos desenhar aqui. Vamos calcular essa área e essa área. Lembrando que essa área aqui é a área de um trapézio. Fica base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. E essa aqui é a área de um triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Tudo bem? Então, olha só, eu vou calcular. Só que lembrar que essa área aqui vai dar positivo. Essa área aqui vai dar negativo. Então, dê uma olhada aí. Base menor vale 1. Então, vai ficar 1 mais base maior vale 3. Vezes a altura, 2 divididos por 2. Corta, corta, fica 4 joules. Vamos fazer agora para o triângulo. Base que vale 2, vezes a altura que vale menos 2. Sobre 2. Corta, corta, menos 2 joules. Ou seja, qual é o trabalho resultante? O trabalho resultante vai ser a soma disso aqui, certo? O trabalho resultante é igual a 2 joules. Por quê? 4 positivo com 2 negativo fica 2 positivo. Beleza? Então, fica a dica. Para calcular trabalho da força variável, você precisa necessariamente ter um gráfico. Se você não tiver um gráfico, você vai ter que montar esse gráfico, tá legal? Mas aqui ele já te deu o gráfico bonitinho. Vamos para o próximo. Um bloco de pedra de 4 toneladas, eita ferro, massa 4 vezes 10 a terceira quilogramas. Desce um plano inclinado a partir do repouso, velocidade inicial igual a 0, deslizando sobre o rolo de madeira. Sabendo que o bloco percorre, então, desloca 12 metros num tempo de 4 segundos, calcule o trabalho em quilojoules realizado sobre o bloco pela força-peso e pela resultante nos intervalos de tempo considerado. Então, olha só, galera, vamos lá. Eu tenho o seguinte, ele quer que eu calcule o trabalho da força-peso. Então, primeira coisa, eu preciso calcular a altura desse cara aí. Então, olha só, eu tenho esse bloco, esse plano inclinado aqui. Aqui eu tenho 30 graus e aqui eu tenho 12 metros, certo? Tudo bem? Então, olha só, tendo aqui 12 metros, e aqui sendo um ângulo de 30 graus, eu preciso calcular esse cara aqui. Esse cara é meu cateto oposto e eu tenho hipotenusa. Então eu vou usar seno de 30. Seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é 12. Desculpa. Cateto oposto, que é o meu H, né? Cateto oposto, que é o meu H. Sobre a hipotenusa, tá? Então o H, que é esse cara aqui. Ô, diacho. Vamos só encontrar aqui a nossa ferramentazinha. Beleza, então, agora foi. Certo?
Então, olha lá, H sobre 12. Seno de 30 é meio, então 0,5 vezes 12 é igual a H. Portanto, eu vou colocar aqui H igual a 6 metros, tá? Vou apagar para não me atrapalhar isso aqui. Então, o H é igual a 6 metros. Já fiz a conta lá, certo? Fiz fazendo relação trigonométrica. Agora, o trabalho do peso. O trabalho do peso vai ser a força-peso, que é 4 vezes 10 a terceira, em quilogramas, vezes 10, vezes 6. O trabalho do peso vai ser igual a 24 vezes 10 a terceira joules. Como ele quer em quilojoule, vai ser 24 quilojoules. Lembrar que 1 quilojoule é igual a 1000 joules, beleza? Agora, o trabalho da força resultante, certo? Eu preciso fazer o quê? Trabalho da força resultante. Eu vou fazer F vezes a distância, ou vezes o deslocamento, né? Vezes o cosseno. Como eu tenho aqui essa descidinha, eu sei que o deslocamento é 12. Agora, que força que faz o corpo descer, né? Que força que faz o corpo descer? É o que a gente chama de PT. Lembra do PT? Certo? Então, a minha força vai ser o PT. Quem é o PT? PT é P vezes o seno do ângulo, certo? Tudo bem ou não? Beleza? Certo? Então, o PT, que é o P tangencial, né? Que é o peso na componente do plano lá, tá legal? Então, vai ficar o peso dele, que a gente já sabe que é 4 vezes 10 a terceira vezes 10, vezes 0,5. PT é igual a 2 vezes 10... Opa, aqui ficou a quarta, então aqui é 240 quilojoules, beleza? Fica 2 vezes 10 a quarta, newtons, tudo bem? Pegando esse cara e jogando aqui, só vou apagar aqui para ficar melhorzinho para mim, ó, vou colocar aqui, certo? Olha lá. Então, jogando esse cara ali, vai ficar assim, ó, 2 vezes 10 a quarta, então, trabalho, vamos só clicar aqui, certo? Vamos, Xunda! Ah, meu Deus do céu! Calma lá, não entra em pânico, Vamos finalizar aqui. Não tá indo, não tá arriscando. Oh, meu Deus, calma lá, calma. Opa! Vamos dar um voltar aqui. Descartar. Vamos dar um voltar aqui. Beleza, apagou tudo. Vamos ver se está escrevendo. Beleza, apagou tudo. Ah, coisa boa, apagou tudo, vamos passar de novo. Então, olha só. Eu calculei aqui, então vai ficar trabalho é igual a 2 vezes 10 a quarta, vezes 12, vezes 1, certo? Então, trabalho é igual a 24 vezes 10 a quarta joules. Como ele quer em quilojoule, isso vai ser igual a 240 quilojoules. Então tá aí, galera, o trabalho da força, que nós temos a força resultante, certo? E temos aqui também o trabalho do peso, que nós fizemos o peso dele, que é 4 vezes 10 a terceira, vezes a gravidade, vezes a altura, que é 6. O trabalho do peso ficou 24 vezes 10 a quarta, que também é 240 quilojoules. Tá legal, galera? Maravilha, então, né? Então, aqui foi uma certa coincidência ter dado o mesmo valor, certo? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha aula aí. Fiquem com Deus e até a próxima aula, que é a nossa aula 14. Maravilha? Vamos fazer mais uma capelinha? Vamos cantar agora a música do... Que música que nós vamos cantar? Vamos pedir aí. Galera, escolhe uma música pra gente cantar. Uma música em inglês. John Lennon. James Taylor. Não vamos cantar nenhuma então. Forte abraço. Vou cantar uma música chamada de 5 patinhos. 5 patinhos. Ô, professor, coloca um som de verdade aí. Beleza, então. Um som de verdade. Vamos que vamos. Falou!